Estamos iniciando mais um programa da série Chegou a Hora. Nós temos estudado aqui as profecias. No programa passado falamos um pouco sobre Ellen White. No programa número 2 falamos sobre a linha do tempo. No programa número 1 colocamos ali como Deus criou o tempo e se comunica com o homem através do tempo. E falando um pouco do programa número 2, eu coloquei ali a linha do tempo. Vocês puderam perceber as profecias da Bíblia Sagrada? Cada profecia colocada numa linha de tempo, indicando que estamos vivendo pouco tempo antes da volta de Jesus. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, 9, Apocalipse 2 e 3, 6 a 8. Eu não coloquei todas as profecias escatológicas, mas algumas delas. E a gente pode perceber em que tempo a gente está vivendo. Muito próximo à segunda vinda de Jesus. E cada programa eu tenho repetido aqui para vocês o texto da Bíblia de Amós, capítulo 3, verso 7, onde Deus diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus sempre avisa. Ele avisa o que vai fazer, né? E quando ele avisa, se cumpre. E aí vem essa pergunta na cabeça da gente, né? Existe algum aviso de Deus quanto ao tempo do seu retorno? Lembre-se que eu terminei o programa passado perguntando se havia algum aviso de tempo de Ellen White com respeito à segunda vinda de Jesus. Foi essa a pergunta que eu fiz. E nós vamos falar sobre isso. Na verdade, quando você lê o livro Grande Conflito, na página 370, que eu já li para vocês aqui, diz assim: conquanto ninguém sabe o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. E se continuasse lendo, ela vai dizer, inclusive, que não saber a proximidade da volta de Jesus pode ser fatal, como foi as pessoas na época do dilúvio não saber quando ocorreria. A época do dilúvio foi um negócio trágico, né? Lembram-se? Só 8 pessoas se salvaram. E Noé, com certeza, tinha uma família grande. Naquela época as pessoas viviam muito. Devia ter primos. Os seus filhos deviam ter sogros e sogras. Cunhados, cunhadas. Mas as pessoas decidiram não entrar na arca. E se perderam. Morreram. E agora Ellen White diz que a gente tem que saber a proximidade da volta de Jesus. E será que é difícil saber? Bom, ela mesmo diz no livro Serviço Cristão, na página 77, os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. E agora vamos então iniciar o programa número 4. Chegou a hora, parte 4. Mas antes de iniciar, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos porque o Senhor tem nos mostrado através da Bíblia Sagrada que o Senhor criou o tempo, que se comunica com o homem através do tempo. E assim como se comunicou com Noé, dando a ele um período de tempo específico para o dilúvio. O Senhor também tem colocado profecias no tempo. E essas profecias indicam que estamos vivendo nos últimos dias, no tempo do fim. Nos dê sabedoria. O Senhor prometeu, através do seu profeta, que se pedíssemos por sabedoria, o Senhor nos daria. Abra nossa mente. Nos ajude, Senhor. Crie em nós um espírito aberto a compreender a Tua palavra. Abra o nosso entendimento. Esteja com cada pessoa que está assistindo esse programa neste momento. Abençoe a vida deles. Dê a eles aquilo que eles necessitam para viver, mas especialmente a segurança da salvação em Cristo Jesus. Nós pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Eu quero começar o programa de hoje falando de um personagem. Um personagem da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nome desse personagem é John Nevin Andrews.
Ele nasceu em 1829 e morreu em 1883. E olha, quando você pesquisa sobre a vida dele, é dito que John Neville Andrews foi um teólogo, escritor, pastor e professor estadunidense, ou seja, americano, primeiro missionário dos Adventistas do Sétimo Dia enviado à Europa. Como teólogo, deu contribuições significativas ao desenvolvimento de várias doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma pessoa impressionante. Era uma pessoa de um conhecimento incrível. Provavelmente uma das pessoas mais preparadas da igreja naquela época. É dito ainda dele o seguinte: Andrews era um estudioso, autodidata e teólogo, podia ler a Bíblia em 7 línguas, memorizou todo o Novo Testamento e ele gostava de estudos profundos e amava escrever. Na verdade, algumas profecias da Bíblia, no Apocalipse especialmente, foram interpretadas por ele. Escrevia nas revistas, escrevia artigos que foram muito importantes para a época dele. John Neville Andrews. Eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que conta um pouco da história do Andrews, para você ter uma ideia da importância dessa pessoa. Assista o vídeo. The call had come from overseas, please send someone. The church was expanding from its North American roots to further afield. The plea had come from Europe, and the church leaders in the United States had discussed it several times. The need was there, and finally in 1874 the church voted to send J.N. Andrews as the first official missionary of the church. Despite his wife dying just 2 years previous, he remained undeterred and set sail with his 2 young children for Europe. The brethren in Europe had been told that they were about to receive the most ablest man in our ranks. What qualified him to be the ablest man in our ranks? At the age of 25, he wrote a paper that was presented at the General Conference session that persuaded the church to keep the Sabbath from sunset to sunset. He wrote the book The History of the Sabbath at the age of 29. He was elected General Conference president at the age of 38. He said he could recite the New Testament by memory and much of the Old Testament, and he secured non-combatant status for Adventists in the Civil War. When as General Conference President, he hosted the first Adventist camp meeting in Wright, Michigan, he would often go out at night and check on the tents to make sure everyone was okay. He was much loved, well respected, and was sent abroad with the church's blessings. Initially docking in Liverpool, England, before making his way across France to Switzerland. Arriving in Switzerland, the task ahead of him was huge. Although he was not a pioneer missionary, as some work had already taken place before him, there was little structure to work with. There were no printing presses, no publishing houses, and no organized conferences. J.N. Andrews set about the work with an intensity that he was known for. J.N. Andrews and his children quickly learned the French language, making a family covenant that they would not speak anything to each other in the home except French, although German was acceptable at times. His daughter Mary quickly became fluent in the language and became the proofreader for the new magazine entitled Les Signes du Temps. J.N. Andrews wrote over 400 articles for this magazine during the 7-year period that he was in Europe, a remarkable amount considering that he also contracted pneumonia after being there just 3 years. When the doctor came to visit him, he asked him why he was starving himself because he looked to be in such bad health. Not wanting to overspend, they lived mainly on white bread, graham pudding, potatoes, and sometimes cabbage, with very little fruit, milk, or butter. He was counseled to marry again, and it's likely this would have preserved his life, as it could have led to him taking better care of himself, but he said he could not.
He was particularly heartbroken after the death of his daughter, and when he returned to Europe, he was completely bedridden by 1883 with tuberculosis. The church was concerned, and they sent J.N. Loughborough from England to do an anointing service. And his mother also visited him in his final months, but unfortunately, he still died young. He charged that no eulogy should appear in the Review and Herald, and while Uriah Smith wanted to publish one, he complied with this request. He was a pioneer, a dedicated worker, and one of the most intelligent and hard-working ministers in the history of our church. Whilst he received no eulogy after his death, his legacy lived on in far more significant ways. What kind of legacy are you building in your life? If nothing was said publicly or in written form after your death, would the fruit of your life lead to positive change in the life of other people? May we make a commitment to leave such a legacy behind. Incrível a vida desse homem, não é verdade? E eu quero destacar aqui uma série de artigos que ele escreveu. Ele escreveu esses artigos na Advent Review, ou revista adventista. E esses artigos, na verdade, foram 6 artigos. O título é A Grande Semana do Tempo, ou o período dos 7.000 anos dedicados à prova e o julgamento da humanidade. Isso foi escrito, se vocês olharem aqui, em 1883. Faz bastante tempo, né? Lembre-se que esse homem é um homem inteligentíssimo, muito bem preparado, decorou o Novo Testamento, podia ler a Bíblia na língua original. E agora ele escreve esses artigos falando sobre a grande semana do tempo. Interessante isso, né? O que ele acreditava na grande semana do tempo? Ele acreditava que havia um período de 6.000 anos, a contar desde a criação até a volta de Jesus. Então, esse era o período dado de graça para o homem. E depois da volta de Jesus, teria mais um período de 1.000 anos, que é o milênio descrito no livro do Apocalipse, que seria um sábado de descanso para a terra e para os salvos que estariam no céu. Esse era o pensamento dele. Deixa eu dizer para vocês, esse não era um pensamento novo. Se você vai na Wikipedia, você vai encontrar ali a teoria do dia milenar. Sim, está ali. E se você pesquisar a respeito dessa teoria do dia milenar, você vai descobrir algumas coisas interessantes. Por exemplo, a teoria do dia milenar, ou a hipótese do sábado milenar, 1.000 anos, ou a teoria do sábado do milênio, é uma teoria na escatologia cristã, na qual a segunda vinda de Cristo ocorrerá 6.000 anos após a criação da humanidade, seguida por 1.000 anos de paz e harmonia. Interessante, esse era o pensamento já bem antigo. Mas Andrews tinha esse pensamento também, esse pensamento de 6.000 anos. Mas veja o seguinte, diz mais a Wikipedia, o ponto de vista é que cada milênio é, na verdade, um dia, segundo Deus, como encontrado no Salmo 90, 4 e 2 Pedro 3, verso 8, e que eventualmente no final de 6.000 anos desde a criação, Jesus voltará. Ensina que o 7º milênio é, na verdade, chamado de milênio do sábado, no qual Jesus finalmente estabelecerá seu reino perfeito e permitirá que seus seguidores descansem. Acredita-se que o milênio do sábado seja sinônimo do reino milenar de Cristo que se encontra em Apocalipse 20, 1-6. Na verdade, os adventistas creem assim, que o milênio ocorrerá após a segunda vinda de Jesus e será 1.000 anos em que essa terra vai estar abandonada, as pessoas estarão mortas, serão mortos pelo resplendor da glória de Cristo, Satanás vai estar preso aqui 1.000 anos, conforme declara o livro do Apocalipse.
E o restante, os outros 6.000 anos anteriores? O que a igreja pensa disso? Eu estou lendo aqui o que a Wikipédia, lá na internet, está dizendo. O que é essa teoria do dia milenar. Mas olhe, eu descobri também uma coisa interessante, né? Existe um texto no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Diz assim: portanto celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Ele está cheio de fúria. Que diz mais aí? Pois sabe que lhe resta pouco tempo. O diabo sabe que resta pouco tempo. Impressionante isso. Como é que ele sabe? Ellen White diz que ele é um estudioso da Bíblia Sagrada. Tem estudado as profecias. Não é? Será que ele menciona também esses 6.000 anos? E eu fui buscar em alguns filmes, alguns são bastante antigos, a imagem não está muito boa, mas me chama a atenção. Olha esse vídeo antigo aqui que eu encontrei na internet, né? Que é um filme de ficção científica. Mas olhe o que esse sujeito com cara de diabo fala. Preste atenção. O que vocês estão fazendo aqui? Por acaso você não viu um ser morfológico escondido por aqui? Um ser morfológico? É. Que diabo é isso? Espera um pouco. Alguma coisa parecida com isso? Isso, Jô! Que gentil! Permitam que me apresente a vocês. Eu sou galaticamente temido, globalmente xingado, universalmente repudiado. Me chamam de Ivan Uz. Pode fazer as malas. Vamos mandá-lo de volta para o lugar de onde veio. Um adolescente que fala demais. Não houve grandes mudanças em 6.000 anos. Seu cabeça de passa, você não sabe com quem está se metendo. É. Somos os Power Rangers. Não houve grandes mudanças em 6.000 anos. Não houve grandes mudanças em 6.000 anos. Percebe o que ele disse? 6.000 anos está presente aqui. Impressionante, não é? Tem mais um trechinho. Olha o próximo trecho. Continua abusando de seres menores que você. Dá um tempo, sim, Zé. Apenas 10 minutos fora do ovo e já estou ouvindo um dos seus sermões. Você me trancou naquela sua câmera quadrimensional apertada e me atirou nas profundezas como se eu fosse lixo. Faz ideia do que é ficar trancado em um ovo podre durante 6.000 anos? É bastante! Sem falar que estou com uma dor na coluna desde a renascença. Você não vai conseguir nada, Uzi. Você roubou o que eu tinha de melhor. Eu fui o governante supremo do império mais sórdido do universo. Agora está na hora de comemorar. Faz ideia do que é ficar trancado em um ovo podre durante 6.000 anos? É bastante! Faz ideia do que é ficar trancado em um ovo podre durante 6.000 anos? É bastante! Novamente, 6.000 anos. E ele preso no que ele chama de ovo podre. É assim que ele considera a Terra. Sabe, muitos desses filmes retratam muita coisa que dá impressão. Eu falei sobre falsos profetas, né? Alguns falsos profetas que inspiram esses filmes, né? E tem muitos filmes que têm palavras bíblicas, tem alguns que são verdadeiras parábolas, que falam do milênio, que falam de Jerusalém, que falam de Sião. É impressionante. Tem gente que é mais cinéfilo, né? Eu não sou tanto cinéfilo, mas eu acho impressionante. Existe um outro filme, esse vai sair ainda. Está saindo aí por esses dias, quando eu estou gravando aqui. E olha, primeiro o nome do filme, fala dos Eternos. Olha o que é citado nesse filme. 5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger.
The sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. How long do we have? 7 days. We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. Isso foi apenas o trailer do filme. Eu sei, o diabo é mentiroso, é o pai da mentira. Mas nós devemos considerar que ele sabe o tempo que lhe resta. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Não é? E olha o que Andrews escreveu. Ele diz assim: tem sido a fé dos mais eminentes servos de Deus, não apenas durante toda a dispensação evangélica, mas também durante alguns 100 anos anteriores ao primeiro advento de Cristo, que o período de 6.000 anos desde a criação se estenderia até o dia do juízo. E pensamos que o estudo mais cuidadoso da cronologia da Bíblia e dos períodos proféticos confirmará fortemente esse ponto de vista. Olha só que interessante. Andrews acreditava nessa semana cósmica, 6.000 anos na Terra e 1 milênio no céu. Ele acreditava, provavelmente, como muitos acreditam, que cada dia da criação era, na verdade, uma profecia de 1.000 anos. E completou-se ali, por volta do nascimento de Jesus, ou por volta da vida de Jesus, 4.000 anos, e estamos vivendo nos últimos 2.000 anos da história. Esse era o pensamento. Mas olha, deixa eu pegar e ler mais um pedacinho que aparece em um livro chamado Sétimo Milênio. Esse livro foi escrito pelo pastor Samuel Ramos. A partir do capítulo 3, ele diz o seguinte: teria Deus um plano de 6.000 anos para o planeta Terra, culminando com a segunda vinda de Jesus? Seria o sétimo milênio o reino milenial de Jesus com os salvos no céu? Muitos estudiosos da Bíblia creem que a segunda vinda de Jesus ocorrerá 6.000 anos após a queda de Adão. Aqui ele pensa um pouquinho diferente. Ele coloca os 6.000 anos após a queda de Adão. E que o sétimo milênio será o sábado milenial dos salvos nos céus. Entre os judeus, há uma antiga tradição de que o profeta Elias teria ensinado que os seres humanos viveriam 6.000 anos sob o reino de Satanás, vindo então o reino milenial de Deus. Interessante esse pensamento dele, né? E ele coloca aí um pensamento judaico. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês que está na Wikipedia, está na internet. Ali falando sobre isso. E é por isso que eu fico pensando, se essas pessoas do passado, pais da igreja, sabiam do tempo, o diabo também conhece o tempo. Olha o que diz ali a Wikipedia. Os primeiros pré-milenários incluíram Pseudo-Barnabás, ou Barnabas, Papias, Metódios, Lactantius, Comodianos, Teófilos, Tertuliano, Melito, Hipólito de Roma, Victorinos de Petal, assim como vários grupos gnósticos e os montanistas. Muitos desses teólogos e outros na igreja primitiva expressaram sua crença no pré-milenarismo através de sua aceitação dessa tradição sextapitamilenar. É uma palavra difícil de falar, né? Sextapitamilenar. Oh, essa palavra é muito difícil de falar. Essa crença afirma que a história humana continuará por 6.000 anos e depois gozará o sábado de 1.000 anos, o reino milenar. Assim, toda a história humana terá um total de 7.000 anos, antes da nova criação. Olha, esse era o pensamento de muitos pais da igreja, né? Vocês viram aqui. Esse Pseudo-Barnabas, Papias, Metódios, Lactantius, Comodianos, Teófilos, Tertuliano, Melito, Hipólito de Roma, Vitorinos de Petal, e assim por diante. Várias pessoas tinham esse pensamento.
É impressionante, não é verdade? E aí a gente fica pensando, o que a Igreja Adventista pensa sobre esse assunto? Quero considerar isso com vocês hoje aqui. O que a Igreja Adventista pensa sobre esse período de 6.000 anos? Ou desde a criação, ou desde o pecado, indo até a volta de Jesus, e aí veria a segunda vinda de Cristo. Bom, deixe-me dizer uma coisa para vocês. Em 2005, eu tive o privilégio de participar da Conferência Geral na cidade de St. Louis. Na verdade, foi a segunda vez que eu participei da Conferência Geral ali. É uma reunião onde se reúne muitos adventistas. Na verdade, milhares de adventistas afluem para reuniões durante ali cerca de praticamente 10 dias. A pandemia interrompeu essas reuniões. Deveríamos ter tido uma em 2020. Muito provavelmente vamos ter uma em 2022, mas em tamanho reduzido por causa da pandemia. Mas em 2005, eu ouvi o sermão do pastor Matthew Bediaco, que era o secretário da Igreja Adventista na ocasião. E depois eu pude ler esse sermão também na revista Adventista. E olha o que ele dizia em seu sermão. Amigos, cerca de 6.000 anos atrás, o inimigo sequestrou este planeta. Ele nos mantém reféns, mas a boa notícia é que nossa equipe de resgate está a caminho, liderada pelo Príncipe Emanuel, nosso Senhor e Salvador. Isso foi dito numa conferência geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelo secretário, que é considerado o vice-presidente da igreja. O que mostra que a igreja tem esse pensamento de 6.000 anos aqui na Terra, de período da Terra. Foi isso que ele disse. Amigos, cerca de 6.000 anos atrás o inimigo sequestrou esse planeta. E agora Cristo está voltando. Lendo um livro, na verdade, de estudos bíblicos, é um livro preparado pela Casa Publicadora Brasileira. O título do livro é Estudos Bíblicos, Guia Completo de Orientação e Estudo das Sagradas Escrituras. Na página 139, o livro diz o seguinte: o milênio é o grande sábado de repouso, tanto para a terra como para o povo de Deus. Por 6.000 anos a terra e seus habitantes estiveram gemendo sob a maldição do pecado. O milênio será um sábado de repouso e libertação, pois que diz o profeta relativamente à terra: todos os dias da desolação repousou. 2 Crônicas 36, verso 21. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, 9. Isso precede o estado novo da terra. Mas o livro continua falando sobre esse assunto na página 139. O cativeiro babilônico de Israel, executado por Nabucodonosor e seus filhos, durou 70 anos, porque durante 420 anos, ou 6 vezes 70 anos, desde os dias de Salomão até o tempo de Nabucodonosor, haviam grandemente negligenciado a observância do sábado. E aí ele coloca aqui alguns textos da Bíblia, de Ezequiel, de Jeremias, de 2 Crônicos. Os 70 anos de desolação repararam os 420 anos de profanação do sábado. Também durante o milênio, ou os 1000 anos após a segunda vinda de Cristo, toda a terra estará desolada ou em repouso por 1000 anos, por haverem os habitantes do mundo durante 6.000 anos desrespeitado o sábado. Ei, presta atenção nesse livro editado pela Casa Publicadora. Diz assim que a terra estará desolada ou em repouso por 1000 anos, por haverem os habitantes do mundo durante 6.000 anos desrespeitado o sábado. Percebe isso? E lembre-se que no vídeo anterior eu terminei com uma pergunta falando sobre Ellen White. O que ela dizia a respeito da volta de Jesus? Proximidade, o tempo da volta. E eu exibi um vídeo, eu quero pôr um pedacinho dele aqui novamente, onde o pastor Dwight Nelson,
pastor da igreja adventista da Andrews University. Ele fala sobre Ellen White. E eu acho muito interessante o que ele fala aqui. Preste atenção. Why does God work out of disappointment? Could it be that disappointment is a filter, a grid through which we pass, and in the passing through, there is something that gets purified. There's something that becomes resilient. There's something that shines. There is this phoenix out of the ashes. Now, out of that disappointment, our hearts are caught up with greater embrace and expectancy over what turns out to be God's methodical, patient unfolding of His divine will. Entre os que passaram pela experiência do desapontamento, uma jovem recebeu uma missão especial. Every major epoch of sacred history has had a prophet who's saying, hey guys, something's about to happen. Now, look, would it be logical for a God who's done it here, before the greatest event in the history of the human race, in other words, the return of Christ, visible, personal return of Christ to earth, would it be logical for God to say, you know what, yeah, I had him down here, but I don't need a friend now. You just figure it out. You people just figure it out. You'll get it. Can you imagine God doing that? Are you kidding? He's done it here, He's done it here, He's done it here. And so I believe that at the end of time, like John the Baptist, God says, I'm going to have a friend. In fact, He found a 17-year-old girl, a 17-year-old American girl, and He says, hey, listen, I'm coming back. Would you be willing to tell the story? I am absolutely convinced that the ministry of Ellen White, as a woman, is a ministry of a friend of God who brings to a generation who has ears for God the word, don't quit now. Vamos analisar um pouquinho algumas das mensagens de Ellen White, que nós consideramos a mensageira do Senhor, uma profetisa de Deus. Em 2005, quando eu estive nessa conferência geral, lá em St. Louis, eu vi um livro à venda. Porque na conferência geral existiam alguns estandes de venda, assim, de exposição, né, de exibição. E eu olhei esse livro e me chamou muita atenção. O título do livro era Os Eventos Finais da Profecia Bíblica. E embaixo no livro, assim, estava escrito 6.000 anos se completando. Você está pronto? E eu comprei o livro, claro, tenho o livro lá em casa. Como estou na África gravando aqui, não tenho como mostrar para vocês o livro. Mas eu comprei o livro e comecei a ler. E percebi que o livro continha algumas citações de Ellen White. Era uma compilação de citações que ela tinha. E aí aquilo me interessou sobre algumas profecias de Ellen White. E vou repetir aqui algo que eu falei no programa passado. Seriam os textos de Ellen White tão inspirados quanto os dos profetas da Bíblia Sagrada? Bom, na vez passada eu falei para vocês a respeito, por exemplo, do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olha o que diz na página 15, vou repetir aqui. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é um sinal identificador da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade, que proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser aprovado todo o ensino e experiência. A Igreja Adventista acredita que os escritos de Ellen White são uma contínua e autorizada fonte de verdade. Então, quando você lê um livro de Ellen White, ali contém a verdade. Ali não tem mentira. Foi inspirado pelo Espírito Santo. E a Revista Adventista, de junho de 1982, na página 12, falando sobre a inspiração de Ellen White, diz o seguinte: a Sra. White diz que algumas pessoas em Battle Creek estavam classificando a inspiração em 2 graus, um inferior e outro superior. Então ela escreveu dizendo que não existe tal coisa. A Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, passou a admitir um grau inferior de inspiração nos livros apócrifos.
mas a Igreja Adventista não admite graus de inspiração. O assunto é inspirado ou não. Sendo assim, nós cremos que os escritos de Ellen White são inspirados. E aí eu gostaria de analisar com vocês algumas dessas profecias de Ellen White quanto à volta de Jesus. Eu sugiro que você leia o livro Grande Conflito, leia também o livro Eventos Finais, se puder leia o livro Maranata. São alguns livros específicos que falam sobre os dias finais. Eu acho impressionante. São livros que chamam a minha atenção. Eu já li algumas vezes o Grande Conflito, o Maranata, o Eventos Finais. São livros que eu já li mais de uma vez. O próprio História da Redenção, porque pega desde o começo da Bíblia e vai até o final. Acho muito importante e interessante. Faça assim um plano de estudar e ler um desses livros. Vamos à primeira citação. Vou ler algumas citações. Algumas são mais longas, outras são mais curtas, e tem a ver com esse assunto que falamos agora, que Andrews já escreveu na Revista Adventista, lá no final do século XIX. Andrews, uma pessoa inteligentíssima, mas que os pais da igreja já vinham mencionando há muito tempo atrás. Leiam comigo. Página 7 do Grande Conflito, diz assim: a grande controvérsia entre o bem e o mal há de assumir proporções cada vez maiores até o seu final desenlace. À medida, porém, que a igreja se aproxima da hora de sua libertação definitiva, Satanás há de agir com redobrada energia. Ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Isso de acordo com Apocalipse 12:12. Ele operará com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, como afirma 2 Tessalonicenses capítulo 2, 9. E agora vejam o que ela diz. Durante 6.000 anos, este espírito superior, que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus, tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. É nesse tempo, cheio de perigos, que os seguidores de Cristo terão de anunciar ao mundo a mensagem do segundo advento de Cristo, a fim de preparar um povo imaculado e irrepreensível para a volta do Senhor. Percebe o que ela está colocando aqui? Ou o que ela coloca aqui? Ela coloca aqui um período de 6.000 anos. E ela diz assim, durante 6.000 anos, este espírito superior que ocupou outrora lugar preeminente entre os anjos de Deus tem estado devotado a uma obra de destruição e engano. Ou seja, ela coloca um período de destruição e engano em que Satanás está envolvido. E esse período é de 6.000 anos. Olha o que ela fala aqui, é um período de 6.000 anos em que Satanás vai agir destruindo e enganando. Muito interessante isso. Bom, vamos pensar um pouco. Se é 6.000 anos de destruição e engano, então já não pode ser desde a criação. Seria então desde o pecado. A partir ali do Éden, quando Eva comeu do fruto proibido. Porque ali começou o engano. E aí vai passando pela destruição. Eles saem do jardim, vem a morte de Abel por Caim, e o mundo acaba sendo destruído pelo pecado, né? E de lá para cá só há destruição. E só há engano. Será que estamos próximos do final desses 6.000 anos? É isso que vamos estudar e vamos ver aqui. Não é? Um outro texto, uma outra citação de Ellen White, também do livro Grande Conflito. Se você está ficando curioso, leia o livro Grande Conflito. Esse na página 663. Diz assim: chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará à espada. Jeremias 25, 31. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens.
Agora, todos fizeram sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada. Agora, a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações. Os ímpios entregará a espada. Perceberam o que ela colocou aqui? Na verdade, já está no finalzinho do livro Grande Conflito. E ela diz que esse grande conflito esteve em andamento 6.000 anos. E agora chegou o final do período de 6.000 anos, né? Ela diz aqui, durante 6.000 anos, né, esteve em andamento o grande conflito. Durante 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. E agora todos fizeram sua decisão. Ou seja, a segunda vinda de Jesus termina os 6.000 anos ali, de acordo com ela. Isso é o que ela diz no livro O Grande Conflito, na página 663. Então nós temos aqui um período, iniciando no pecado, ali inicia os 6.000 anos, e que deve se encerrar na volta de Jesus. Jesus voltará quando encerrar esse período de destruição e engano. Isso responde, em grande parte, à pergunta que fizemos já desde os primeiros programas. Quando ocorrerá a volta de Jesus? Lembram-se? Os discípulos perguntaram, um anjo perguntou, outras pessoas tiveram esse questionamento. Guilherme Miller tinha esse questionamento, né? E agora nós temos uma resposta. Vai vir depois de 6.000 anos de pecado. Vamos ler um outro texto dela. Está no Grande Conflito, na página 660. Diz assim: durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. Ele tornou o mundo como um deserto, destruiu as suas cidades e a seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos, o seu cárcere, o sepulcro, né, recebeu o povo de Deus. E ele os queria conservar cativos para sempre. Mas Cristo quebrou seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Olhe só, ela coloca nesse texto que durante 6.000 anos Satanás aprisionou as pessoas através da morte. Mas depois desses 6.000 anos, com a volta de Jesus, ele quebra os laços. Na verdade, a Bíblia diz: ó morte, onde está o seu aguilhão? Porque agora Cristo vem e ressuscita os salvos. E os salvos vão viver com Cristo 1.000 anos. É isso que revela o livro do Apocalipse. Mais um texto de Ellen White mostrando que após o pecado, ou no pecado, inicia essa contagem de tempo de 6.000 anos, que iria até a volta de Jesus. Bom, vamos ver aqui mais um texto. E esse texto diz assim: o grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo o que se perdera pelo pecado é restaurado. Não somente o homem é redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. E aí ela diz: durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter a posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Daniel 7:18. E isso está em Patriarcas e Profetas, página 342. Perceba o que ela está dizendo aqui. Olha, ela diz assim: durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter a posse da terra. Agora, quando Cristo volta, se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino, possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Perceba, mais um texto de Ellen White, agora no Patriarcas e Profetas, dizendo que duraria 6.000 anos do pecado até a volta de Jesus. É ela que está dizendo. Está em seus escritos, esse era o pensamento dela. Vou ler mais um texto. Esse texto se encontra no Grande Conflito também na página 679. Ela diz assim:
está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Está falando quando acabou tudo, né? Está terminada a obra de Satanás. E aí ela fala, durante 6.000 anos efetuou sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o mundo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora, as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam os justos com júbilo. Isaías 14, verso 7. É uma aclamação de louvor e triunfo, e uma aclamação de louvor e triunfo sobe de todo o universo fiel. A voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e a voz de fortes trovões é ouvida dizendo, aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Apocalipse 19, verso 6. Percebam, mais um texto de Ellen White, para colocar nessa linha de tempo dos 6.000 anos, aonde ela diz assim, está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua obra, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. Agora, com a volta de Jesus, as criaturas já estão descansadas, estão livres da presença de Satanás. Que coisa impressionante. Mas aí vem uma pergunta na minha mente, né? Em que ponto nós estamos aí nesse final da linha? Quando vai terminar esses 6.000 anos? Eu não sei se você é curioso como eu, porque eu quando comecei a estudar isso aqui, eu vim com as profecias. Vocês viram lá no segundo vídeo, colocando as profecias numa linha de tempo. E as profecias apontam que Cristo não poderia voltar antes de 1844, de acordo com a profecia 2.300 tardes e manhãs. Ele viria depois disso, depois do julgamento. Nós vimos também, através das profecias, estamos vivendo no tempo do fim. Os sinais aconteceram, quando você vê as profecias de Apocalipse, estamos na última igreja de Apocalipse 2 e 3, a igreja de Laodiceia. Quando você analisa a profecia das 7 igrejas, vai perceber que estamos vivendo na última igreja, a igreja de Laodiceia. É nesse período que Jesus vai voltar. Quando ocorrerá a volta de Jesus? Afinal de contas, eu li para vocês aqui. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Isto nos é exigido saber. Você precisa saber a proximidade da segunda vinda de Jesus. E é uma promessa de que é possível saber. Está lá no livro Serviço Cristão. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Será que é possível ainda preencher um pouco mais a nossa linha do tempo? É. Mas eu devo dizer para você que mais importante do que saber o dia da volta de Jesus é estar preparado no dia. Por isso nós vamos ter alguns vídeos que vão tratar desse assunto da preparação. Porque já que sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, no tempo do fim, próximo desse período de 6.000 anos, nada mais justo do que se preparar, mudar de vida, se entregar nas mãos do Salvador, ter os pecados perdoados, buscar a comunhão com Deus cada dia, madrugadas de oração, madrugadas de busca, estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Sabe, a Bíblia diz que vai chegar um momento que a palavra de Deus vai ser tirada. Mas que os seus filhos não precisam ter medo, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar do que você leu. Mas se você não lê, como é que você vai lembrar o que não leu? Não é verdade? Estamos vivendo nos últimos dias. Nós vamos ter também uns vídeos sobre sinais atuais. Nós estamos aí às vésperas de um decreto dominical, disfarçado de decreto ecológico. Nós estamos aí às vésperas de ecumenismo, onde as igrejas estão se unindo. Na verdade, o protestantismo, que era protestante, já não protesta mais. Está se unindo ao catolicismo. E alguém diz assim, a união é bom. Sim, a união é bom para fazer coisa boa.
Agora, se a união é para continuar no erro, aí não resolve nada. Não é? Então, continue assistindo os nossos vídeos. Nos próximos vídeos você vai se espantar como a profecia se cumpre à risca. Na verdade, Ellen White diz que nos desígnios de Deus não existe adiantamento nem tardança. A coisa se cumpre ali. Vocês viram? 1260 dias, terminando em 1798. Vocês viram? 2.300 dias, ou 2.300 anos, terminando em 1844. Outras profecias de tempo exatas, porque Deus é exato e o seu plano foi perfeito e é perfeito. É o plano da salvação, o plano da redenção. Continua assistindo os nossos programas. Vamos orar. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pelas revelações do Espírito de profecia. Sabemos que estamos vivendo nos últimos dias. Durante quase 6.000 anos, Satanás tem tentado destruir a terra. E está chegando o seu final. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E agora também os teus filhos que têm estudado essa série de vídeos Chegou a Hora também sabem que pouco tempo nos resta. Portanto, nos ajude a nos prepararmos. Mude a nossa vida. Transforme a nossa maneira de ser e de pensar. Que o Espírito Santo atue no nosso coração. Perdoe os nossos pecados. Transforma-nos, Senhor. Somos muito terrenos, muito carnais. Pensamos nas coisas da terra e devíamos estar pensando nas coisas do céu. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia. Crie em nós um coração novo, um espírito reto, inabalável. Nos mude, Senhor. Nos transforme, nos use, nos leve para o céu. Abençoe a pessoa que está ouvindo essa oração nesse momento. Abençoe as famílias que aqui estão assistindo esse programa nesse momento. Se há alguém doente, tenha misericórdia e cure, por favor, Senhor. Se alguém está sem trabalho, atue, Senhor, providencie o trabalho e o sustento para essa pessoa. O Senhor é bom, o Senhor diz, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. O teu povo está pedindo, está batendo, está clamando. Ouça a nossa voz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Terminamos aqui mais um programa. Mas olha, não perca o próximo vídeo. Você vai ficar assustado. Será que é possível determinar a data da entrada do pecado? Nós vamos analisar isso nos próximos vídeos. Vamos analisar também algumas pessoas que fizeram outro tipo de estudo e chegaram a uma conclusão muito próxima do que eu cheguei no Chegou a Hora. Quero trazer para vocês também. Pessoas que puseram a cronologia da Bíblia para ver que estamos quase no finalzinho dos 6.000 anos. Pessoas que utilizam os jubileus e mostram também que estamos quase no finalzinho da Bíblia. Pessoas que utilizam as festas judaicas para mostrar que estamos aguardando o finalzinho, a última festa. Você vai se surpreender. São assuntos fascinantes. Que Deus abençoe vocês. Não perca o nosso próximo vídeo. E se você não assistiu os anteriores, volte lá. Assiste o número 1, número 2, número 3. Esse foi o número 4. Existem ainda alguns vídeos intermediários que também vale a pena serem assistidos. Que Deus abençoe você e a sua família. Se prepare. Estamos chegando no fim da linha. Breve Jesus voltará. Amém.